Capítulo 106 O perigo do Reino do Reno 2. Dentro de uma caverna escura e úmida, Gyoak Seong estava ofegante e correndo a toda velocidade. Porra! Puta merda! Teria sido um plano perfeito, se o Uyuk não tivesse aparecido naquele exato momento. O que diabos aconteceu enquanto eu estava inconsciente? Pensando que ele poderia ter sido hipnotizado e revelado todos os planos, seus pensamentos ficaram turvos. Felizmente, ele conseguiu escapar, mas não estava claro se Priscila o perdoaria. Ele era como um cachorro que se deitou e mostrou a barriga para ela em sinal de lealdade, mas no final, ele era apenas um cachorro insignificante para ela. Tenho que provar que ainda tenho valor para ela. Após fazer um contrato com Priscila, ele ganhou habilidades que ele não poderia ter sonhado antes. Ele agora podia neutralizar temporariamente um oponente e tirar monstros negros da escuridão pegando emprestado o poder da preguiça. Embora ele não tivesse sorte e tivesse que se rebaixar para servi-la, ele ainda era útil como lacaio. Enquanto Gyoak Seong pensava em uma desculpa adequada, uma voz feminina irritada ressoou de um local escondido. Você tem muita coragem de voltar depois da bagunça que criou. Senhora Pr. Priscila. Gyoak Seong caiu no chão e não conseguiu se mover do lugar por um tempo. Seu rosto estava branco como um lençol. Um portal negro logo apareceu e Priscila se mostrou. Por causa do seu erro, o rei do Reno notou minha existência. Então agora eu tenho que ter uma batalha de inteligência contra ele. Por favor, me dê mais uma chance. Eu farei qualquer coisa para corrigir as coisas. Eu até mesmo colocarei minha vida em risco, então, por favor, confie em mim. HMPH, que inseto irritante. Eu realmente quero cortar sua garganta agora mesmo e sacrificá-lo como uma oferenda. Mas precisamos ganhar tempo até invocarmos a besta demoníaca Charybdis. Ao cooperar com o rei demônio Ami, Priscila conseguiu obter inúmeros sacrifícios humanos no reino de Lídia. No entanto, isso não foi suficiente para chamar a atenção do lendário monstro Charybdis e, naturalmente, seu interesse se voltou para o hostil reino do Reno. Por favor, me dê um exército de monstros. Eu irei a Trevis e farei mais oferendas enquanto evito as forças do rei do Reno e do Marquês Nelson o máximo possível. Eu estava prestes a dar essa ordem a você. Em Sirien, a região norte da Marcha de Nelson, havia apenas um exército feudal. Enquanto isso, onde estava o Eastern Guard Camp na região central, Trevis. Priscila começou deliberadamente a criar confusão em Sirien ao atacar os civis. Em termos simples, isso poderia ser chamado de estratagema. Eu vou me certificar de corresponder às expectativas de Lady Priscila. Então, por favor, espere por boas notícias minhas. Você é muito bom em distorcer suas palavras, considerando que você é súdito do rei demônio Volak. Embora fossem aliados uns aos outros por compartilharem os mesmos interesses, os 72 reis demônios e as bruxas dos 7 pecados tinham tendências diferentes. O propósito dos reis demônios era aumentar seu próprio poder por meio de conquistas, enquanto as bruxas desejavam o advento do deus demônio por meio da destruição do mundo. Então, apesar de estarem no mesmo campo demoníaco, os dois lados estavam em conflito. Eu não sabia de nada naquela época. Se eu soubesse da existência de Lady Priscila antes, eu não teria decidido servir ao rei demônio Volak. Por favor, não duvide da minha lealdade. Gyoak Seong tentou beijar o pé de Priscila com uma expressão sombria. Então Priscila franziu a testa e chutou a cabeça dele para longe. Bak. Arg. Não ouse tentar trazer esses lábios sujos para perto do meu corpo novamente. É nojento. Eu peço desculpas, Lady Priscila. O rei do Reno está quase no local alvo. Mexam-se já. Priscila não se incomodou mais em falar com Gyoak Seong, então ela pegou um monstro roxo e o fez jogar o homem em direção à entrada. Se ele fosse um humano comum, seu corpo inteiro teria sido destruído pelo choque, mas como ele era um demônio, ele só sofreu ferimentos leves. A batalha decisiva está se aproximando, Azura. Enquanto o ambiente ficava quieto, Priscila pegou uma bola de cristal e observou uma certa vila na região de Sirien através do item transparente. O Uyuk pode ser visto liderando seus soldados contra um exército de monstros. Definitivamente vou me vingar de Krienhild. Ela já havia recebido permissão de Lady Lilith. Teria sido mais fácil se Angboda, a bruxa da ganância, estivesse com ela. No entanto, ela estava atualmente no Reino Dani para cumprir uma missão que Lady Lilith lidera. No entanto, havia alguns reis demônios no círculo de Ars Nova, então eles seriam suficientes para enfrentar seu inimigo comum. Por alguma razão, até Aleister Crowley, o líder do culto das bruxas, estava ajudando ativamente.
Imaginando o fim sangrento de Azura, Priscila voltou para o local onde o ritual de invocação estava acontecendo. Como eu pensava, eles estão planejando uma guerra em duas frentes. O Ryuki assentiu enquanto olhava através da visão de Gyoaki Seong com o efeito asa do mensageiro. A marcha de Nelson foi grande o suficiente para abranger 3 regiões, então essa estratégia normalmente seria eficaz. No entanto, o Ryuki passou por vários campos de batalha nos últimos 40 anos. Assim como o genial estrategista Klaus, seria difícil enganá-lo, a menos que ele tivesse que lidar com uma manobra extremamente complicada. Marques Nelson provavelmente fará isso bem sozinho. Até o momento, ainda havia um acordo de que o exército dinamarquês não invadiria o Reino do Reno. Eles estavam apenas travando uma guerra não oficial. Foi um conflito secreto, escondido dos olhos do Sacro Imperador Aferiano Tibério e do Papa Inácio. Em outras palavras, nem todas as tropas do Marquês Nelson tiveram que permanecer nas muralhas do Castelo de Dória. Claro, se os reis demônios criassem problemas, ainda havia a possibilidade de uma guerra total começar, mas o Ryuki já havia se preparado para isso. Enquanto o Ryuki organizava as informações em sua mente por um momento, Leifina galopou em sua direção para relatar a situação atual. Meu senhor, terminamos de limpar esta área. Então vamos para a próxima aldeia. A marcha de Nelson era uma terra marginal, então a população era pequena, com a maioria das pessoas vivendo em pequenas vilas. Portanto, era melhor lutar contra os monstros espalhando suas tropas o máximo possível. O Ryuki trouxe consigo suas próprias tropas de elite, então, mesmo que elas se separassem umas das outras, seriam capazes de superar um certo grau de dificuldades. Enquanto o Ryuki reunia os cavaleiros, um grito agudo soou. KYAAA. Uma mulher estava sendo atacada por monstros quando voltava do trabalho para casa, fora da vila. Aiden, que viu a crise, galopou em direção à senhora sem qualquer hesitação. Corte. Um líquido vermelho escuro respingou e o antebraço de um grande ogro caiu no chão. Depois que Aiden fez seu movimento, os outros cavaleiros vieram em seu apoio. Clá clá, clá, clá. O som de metal batendo contra metal ecoou por toda parte. Quando os cadáveres dos monstros começaram a se acumular, novos soldados apareceram acompanhados pelo toque de trombetas à distância. A unidade principal que estava seguindo o Ryuki e seu grupo havia chegado. KRRRR. Quando ficaram em menor número, os monstros começaram a recuar um por um. Eles só desceram as montanhas para destruir e saquear algumas aldeias, então não eram muitos em primeiro lugar. Meu senhor, o que devemos fazer? Deixe-os escapar. Não os perseguiremos. Havia o risco de ser pego em uma armadilha enquanto os perseguia proativamente, pois ele não sabia quando os reis demônios de Ars Nova fariam seu movimento. Era melhor não chegar muito perto das montanhas Corcas até que a sociedade espiritual chegasse como reforço. Então deveríamos acampar aqui? Parece uma boa ideia por enquanto. Eles não sabiam quando os monstros apareciam e criariam o caos novamente. Além disso, ele não achou necessário ir até a região central da marcha de Nelson para matar os monstros pessoalmente. Obrigado, comandante. Devo-lhe minha vida. Quando a batalha terminou, uma mulher escondida nos estábulos saiu e expressou sua gratidão a Aiden. Aiden era uma pessoa que defendia a região de Sirien há muito tempo e era muito popular entre os moradores. Ele era a pessoa que melhor conseguia tranquilizar os civis e dissipar seu desconforto. Aiden, precisamos conversar um pouco. Quando os preparativos para o acampamento estavam começando a terminar, o Ryuki pegou Aiden e foi até o quartel do comandante para ouvir os relatórios sobre a situação local e discutir algumas táticas. Qual é o problema, Majestade? Se os monstros nas montanhas Corcas fizerem um ataque surpresa esta noite, que rota você acha que eles usarão para atacar? Sobre a mesa havia um mapa da região de Sirien. Aiden ponderou por um momento e então tocou a fronteira entre Sirien e Trevis. Se eu fosse o líder deles, usaria nossos pontos cegos ao máximo. As fronteiras são geralmente um tanto negligenciadas e, dependendo da situação, eles podem se mover para outra região. Isso mesmo. Se sim, qual seria a melhor solução para lutar contra os monstros que executam esse plano? O Ryuki já havia tomado sua própria decisão. No entanto, ele estava pedindo a opinião de Aiden para testá-lo. Aiden olhou atentamente como se tivesse percebido o objetivo por trás das perguntas de Ryuki. Como vocês já devem saber, o número de moradores na região de Sirien não é muito alto. Portanto, seria melhor enviar os soldados e reunir todos os moradores aqui. Para um comandante com nervos de aço, essa foi uma resposta sábia. O Ryuki assentiu satisfeito. Excelente.
Mas alguém tão talentoso quanto você é meramente um capitão do acampamento de guarda. Esta região é minha terra natal. A esposa e o filho de Aiden moravam em Sirien. O Wilk, que ouviu a história, pareceu confuso. Kalenoa não é muito mais segura que Sirien, já que tem o castelo de Dória. Nossa casa não pode deixar Sirien. Foi uma tragédia que se abateu sobre sua família no passado quando um dos ancestrais de Aiden foi incriminado por seus oponentes políticos. Uma das punições que a casa recebeu foi não poder deixar sua terra natal. O Wilk escreveu um perdão na hora e entregou a ele. Quando esse incidente terminar em segurança, eu lhe confiarei uma responsabilidade séria. Em vez disso, eu o ajudarei a trazer sua família para Heidelberg, uma cidade mais segura. Ele ainda não havia falado sobre isso, mas o Wilk queria nomear Aiden como o próximo comandante do quinto, já que era impossível controlar Gaius para sempre. Os olhos de Aiden se arregalaram quando ele ouviu sobre o favor que o Wilk estava prestes a lhe fazer. Minha sincera gratidão, Majestade. Estou ansioso para ver sua performance no futuro. Aiden era definitivamente uma pessoa valiosa que não poderia apodrecer em terras tão áridas. Além disso, se vencessem a guerra, eles ganhariam tanto o reino da Lídia quanto o reino dinamarquês, e o acampamento da Guarda do Nordeste perderia significativamente sua importância. Agora, era mais importante reunir gênios na capital Heidelberg para cultivar seus talentos. De repente, o relatório de Li Jaezung chegou quando o Wilk estava revisando a estratégia com Aiden em detalhes. Vossa Majestade, recebemos informações de que o culto das bruxas se infiltrou na cidade livre de Mídia. O terceiro corpo descobriu esse fato. A primeira testemunha faz parte do Rossio Merchant Group. O terceiro corpo foi informado por Adorno, o chefe do grupo. O grupo mercante do Rossio era hostil a todas as forças relacionadas à Sociedade Rosa de Ouro. No passado, Bruno, do Cohen Merchant Group, tentou se livrar de Adorno juntando-se a eles. Então acho que receberei um relatório da cidade livre de Landion também. Havia o grupo mercante Erika, assim como a violenta serpente marinha liderada pelos piratas Barbarossa, então ele não se preocupou muito com aquela cidade. O Wilk avisou cada um dos membros do clã que foram enviados pelo país e continuou sua conversa com Li Jaezung. Esses caras vão mirar em você primeiro. Então tente fortalecer as barreiras ao redor do condado de Ludwig o máximo possível. Você acha que o culto das bruxas poderia realmente chegar tão longe? Eles já foram descobertos. Não devemos subestimá-los. A julgar por sua experiência nos últimos 40 anos, era difícil deter o culto das bruxas com apenas uma legião se eles estivessem se movendo e lutando seriamente. O Ryuk tirou um mapa do Reino do bolso e tentou imaginar o caminho ideal que o culto às bruxas tentaria seguir. Tenho certeza de que eles tentarão se concentrar em regiões onde o Senhor mudou recentemente. Tive que pensar na possibilidade de que a filha do Barão Ludwig, cujo paradeiro se tornou aparente, ou o filho do Conde Ethan, se mudassem com a Igreja das Bruxas. Ele tinha que ter em mente a possibilidade de que a filha do Barão Ludwig ou o filho do Conde Ethan estivessem trabalhando com o culto das bruxas. Suas localizações eram atualmente desconhecidas. Eles eram filhos dos antigos senhores, então conheciam bem as áreas locais e poderiam ter subornado alguns nobres da região para torná-los seus cúmplices. Mas o objetivo final deles será o Blackburn. Uma fortaleza inexpugnável construída pelo Rei Dragão Negro Dráquia. O culto das bruxas e a Sociedade da Rosa Dourada sabiam de um método que lhes permitiria tomar a fortaleza com facilidade. Enquanto pensava em Joanna, que atualmente estava cuidando dos assuntos de Estado como regente, o Wilk secretamente enviou uma mensagem para Irene.